Fala Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Rodrigo Severini, RS Tipster, e hoje nós vamos falar como evitar perdas desnecessárias na sua gestão de banca. E como eu costumo falar sempre, nós não vamos bater em pontos negativos de medidas que a maioria dos apostadores fazem e que aqui isso vai te levar para o buraco, isso vai quebrar sua banca. Não. Vamos fazer o contrário. Já vamos trabalhar o lado positivo. Isso, quando você trabalha aspectos positivos, você atrai coisas positivas. Então, eu vou te passar aqui medidas para que você mantenha a sua gestão de banca sempre viva, tá? Tô aqui com o meu roteiro também, vamos bater as ideias, porque a partir de agora eu vou te explicar as ideias necessárias aqui para que você não perca dinheiro de maneira desnecessária, que você mantenha a sua banca sempre saudável. Para isso você precisa fazer gestão. Nós estamos aqui na nossa playlist de gestão de banca, temos aqui desde da sua organização, divisão de banca, eu venho falando sobre gestão de banca. Na mentoria do Projeto 10X eu explico exatamente como que você faz a operação de gestão de banca, em que você não deixa a sua banca inteiramente aplicada nas casas e a gente compra ativos com parte da nossa banca, ativos na Bolsa de Valores, ativos dolarizados. Fazemos operações também com eles através de dividendos sintéticos, pool de liquidez em cripto. Então, tudo isso daí através da própria gestão de banca, daquela parte, daquela fatia da banca que não está sendo aplicada efetivamente nas apostas esportivas, tá? Isso aqui é um outro assunto, isso aqui eu trato na mentoria do Projeto 10X, só mostrando que a gestão de banca é algo muito mais complexo do que alguns pintam por aí, que simplesmente tem aquela bad run e fala para você manter a gestão de banca. A gestão de banca é muito mais que isso. Então, seguindo o nosso roteiro aqui, algumas ideias para você evitar que a sua banca sofra um dano. Primeira coisa, você deve limitar, fazer um limite de perda antes de você começar a fazer qualquer tipo de entrada, estabelecer um limite, um stop loss. Mas, um detalhe, esse stop loss aqui não é stop loss financeiro, tá? Senão isso aí iria de encontro a tudo que eu falei desde sempre aqui nas minhas mídias. Esse stop loss não é financeiro, esse stop loss é mental e de gestão. O que é um stop loss de gestão? Digamos que eu tive uma sequência muito ruim, tá? Naquela estratégia ali, eu tive uma sequência de red, green, red. Então, o que eu devo fazer? Stop, para, mas não é de fazer as suas entradas. Para você olhar a sua planilha, olhar o seu dashboard, deixar aquilo ali na sua frente e entender o que está acontecendo. Você buscou todas as informações necessárias de cada partida daquela, adotou todas as estratégias que você costuma fugir, algo fugiu do seu controle ou simplesmente foi um fator aleatório que simplesmente todos os seus parâmetros bateram, mas aquilo ali fugiu e deu red. Se tudo bateu, siga em frente, que naturalmente aquilo ali vai voltar ao normal. Se alguma coisa precisa ser ajustada, você precisa ajustar. Ou algum campeonato que tem a linha que a casa costumava te entregar, ela subiu. Vou te dar até um exemplo, tá? Eu gosto de tratar com exemplos para que você entenda de uma melhor maneira. Agora no retorno dos campeonatos europeus, nós tivemos ali um desempenho excepcional no mercado de cartões pré-game no campeonato escocês. Mas o que a Bet fez? Ela percebeu que o campeonato escocês retomou com alto volume de cartões e ela subiu as linhas. Então, antes, o que nós tínhamos partidas excepcionais que batiam todos os parâmetros pré-game no mercado de cartões na Escócia, que nós tínhamos uma linha de over 3,5 cartões, essas mesmas partidas passaram a ter linhas de 5,5. Então não fazia mais sentido eu manter a minha estratégia pré-game. Então mas como que eu tomo essa decisão? Fazendo gestão. Eu preciso olhar e falar assim, peraí, alguma coisa mudou. Se alguma coisa mudou, eu preciso tomar uma ação para que eu não comece a tomar red, porque eu iria continuar fazendo as minhas entradas, agora dessa vez com odds menores. Eu não vou fazer com odds menores, porque isso vai afetar minha odd média e minha taxa de acerto. Então eu tenho que tomar novas medidas. Dezenas delas eu poderia estar citando aqui, que não é o foco da nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é simplesmente te dar essa informação de que você precisa, se tiver uma sequência delas, fazer um stop de gestão. Bacana? Essa é a primeira ideia que eu estou te sugerindo.
A outra ideia, então, aqui que eu vou te dar é fazer uma boa análise pré-game, fazer essa análise antes de você entrar na partida, identificar as melhores oportunidades, de maneira a você também minimizar essas chances de erro, né? Lidar com aquele fator sorte. Você tem que minimizar ao máximo isso daí, tá? Com uma boa análise pré-game, buscando o máximo de informações possíveis também em relação àquela partida. Você precisa também, uma outra ideia, diversificar as suas entradas, tá? Isso é muito importante que você minimiza, você evita que que as suas entradas dependam às vezes de apenas uma estratégia, ou apenas das suas entradas. Tem gente que monta uma carteira de tipster, então só que isso aí ele precisa estar fazendo uma boa gestão também dessa carteira de tipster. Até essa carteira deve ser feita a gestão. Qual o tipster que não está me entregando resultado? Ou como que ele está trabalhando, se ele está trabalhando da mesma maneira que outro. Às vezes ele está com dois tipsters que trabalham o mesmo mercado, a mesma estratégia. Então, isso tudo também faz parte de um pacote de gestão que vai minimizar as suas perdas, tá? Fazer aquela gestão de banco, uma boa gestão de banco, ela é crucial para evitar algumas perdas desnecessárias, alguns heads desnecessários. Isso inclui aí você dosar, estabelecer aqueles limites, aquele stop que eu falei, e manter o controle do seu saldo. Às vezes tem gente que não trabalha com planilha, então ele não tem noção. Às vezes ele até oculta o saldo dele na casa, ele começa a fazer entrada, e ele não tem noção de como que está o saldo dele. Então ele precisa estabelecer alguns limites, algumas metas, onde ele precisa parar para observar como que está o desempenho dele, para que ele tome medidas em relação a isso, sejam medidas favoráveis para corrigir algum rumo, ou algumas medidas simplesmente para ratificar aquilo que ele vem fazendo, tá? A maioria dos apostadores costumam costumam cair em algumas armadilhas, né? Algumas armadilhas até comuns, principalmente porque eles começam a trabalhar com as emoções. Eles deixam as emoções tomar conta, né? E essas emoções influenciam as suas decisões. Às vezes aquele momento de raiva, aquele momento de tristeza, momento às vezes até de angústia, daquele cenário que ele traçou não está acontecendo, ele fica angustiado, ele começa a tentar ver algum outro mercado para suprir, e aquilo vai subindo, vai tomando conta dele, e ele fica naquele êxtase, e ele toma às vezes uma medida, ele toma uma ação que não foi aquela que ele definiu pré-game. Não foi. Ele precisa traçar esses cenários, senão você no ao vivo vai ser tomado, você pode ser tomado conta, né? Aquela emoção vai tomar conta de você e vai fazer com que você tome alguma decisão errada, fruto da sua emoção e não da sua razão, não daquilo que você pré-definiu, não daquela estratégia que você segue, tá certo? Então, essa é uma das principais armadilhas, né? Que é a emoção tomando conta. E isso aí vai te levar a perdas também desnecessárias. Outra armadilha comum é você não ter esse plano bem definido, essa estratégia bem definida. Muitos apostadores não estabelecem previamente o formato de trabalho, a estratégia que eu vou traçar, aquele cenário pré-game, né? E se você não traçar esses cenários pré-game, você vai cair do cavalo. Para evitar esse tipo de armadilha, essa em específico, é importante você fazer essa análise pré-game, pesquisar as estatísticas, as tendências e estabelecer dentro do cenário algumas deadlines que eu chamo. E agora eu vou te dar um exemplo prático, vou te apresentar aqui um exemplo prático que quem me acompanhou ao vivo no YouTube, numa partida que a gente fez na Copa da Inglaterra entre Newcastle e Southampton. A gente estava numa live e eu falei, meus amigos, eu tracei alguns cenários para essa partida. Um cenário interessante é que, se até os 15 minutos, como eu já verifiquei pela minha experiência nesse mercado, a linha começou, no mercado de cartões, começou em over 3,5. Eu falei, a minha primeira deadline estabelecida, 15 minutos de jogo. 15 minutos de jogo, se estiver empatado ou um gol para um dos times, a linha provavelmente já estará migrando para o over 2,5. E eu quero buscar o over 2,5 cartões nessa partida com uma odd de 1,60, tá? Porque nessa estratégia específica, nesse campeonato, eu queria trabalhar essa odd média, porque eu conheço a minha taxa de acerto no cenário do campeonato inglês, nessa estratégia do over 2,5. Então eu deixei isso aí claro. O que aconteceu? 15 minutos, a linha já estava virando. Com um pouco mais de tempo eu falei, então minha primeira deadline bateu, o cenário estava 0 a 0 a partida, jogo quente, e o cenário já estava batendo.
O que faltava para mim naquele momento? Simplesmente a odd chegar no 1,60, porque a linha já tinha virado para o 2,5, eu estava apenas aguardando, dei a voz de alerta para o pessoal da mentoria do Projeto 10X e para quem estava me acompanhando ao vivo no YouTube, dei a voz de alerta, assim que a odd bateu, fizemos a nossa entrada e só no primeiro tempo eu acho que já tinha batido o green. É só uma ideia, um exemplo da estratégia pré-definida e o estabelecimento dentro dos cenários que eu desenhei de deadlines. 15 minutos, eu vou observar a partida, como que tá as linhas, as odds, etc. Bateu a minha deadline, bateu com alguns dos cenários que eu tracei? Bateu? Bacana. Deu entrada na odd média? Ainda não, então segura mais um tempo. Bateu? Fiz a entrada. Se eu tivesse levado head, não importa. O importante é que todo o estudo, toda a análise pré-game, todos os cenários colocados foram respeitados. Isso que você tem que ter em mente. O resultado é consequência. Foca no processo, foca na sua estratégia, foca no estudo pré-game, porque o desenrolar da partida, naturalmente, o desenrolar dos seus resultados serão consequências de um bom planejamento pré-game e de você seguir com disciplina e paciência aquelas estratégias pré-definidas, tá? Então, esse é o exemplo que eu posso te dar. Experimenta seguir essas dicas, essas ideias que eu coloquei para que você não sofra heads desnecessários fora do planejado. Se você gostou disso aí, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, coloca aqui nos comentários o que você achou da nossa aula de hoje. Eu particularmente gostei bastante da gente falar sobre esses fatores, dar essas dicas, porque muita gente aí não tem noção, principalmente quem está começando, e às vezes até alguém que tem mais percurso de investimentos esportivos, por vezes tem alguma ideia aqui que você ainda não tinha observado, não tinha pensado e pode ser um start aí para você ter algum resultado mais favorável. Lembrando sempre que as apostas esportivas devem ser levadas por você como um investimento e não uma forma de se ganhar dinheiro fácil. Aqui não existe dinheiro fácil. Existe um dinheiro suado porque você teve um tempo, uma energia dedicada nessa análise e uma execução no decorrer da partida, que isso vai te entregar resultado no longo do tempo. Bacana, Sniper? Te vejo então na nossa próxima aula.